Bom dia a todos, bom dia, senhores conselheiros, Silvana, bom dia ao nosso procurador, doutor Biratã, doutor Bernardo Mascarenhas, que se encontra presente, né? Verificado a existência do quórum regimental, nos termos do artigo 52 do regulamento do CONAT e portaria 58/2020, eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária virtual de 15 de outubro de 2020. Pergunta aos senhores conselheiros com relação à ata de ontem, se está aprovada. Foram feitas algumas alterações sugeridas pelo doutor Leilson e por mim, e o doutor Alexandre também fez umas observações. Então, não havendo nada, será aprovada a ata. Pergunto se alguém tem alguma resolução para ser disponibilizada para leitura. Também não tem, né? Então, passamos. Agora, passamos ao julgamento dos processos. Nós teremos hoje 2 processos da Vulcabras, com a presença do doutor Bernardo Mascarenhas. Eu vou anunciar os 2 processos. Processo de recurso número 1.1796/2017, auto de infração 1/2016-28303, recorrente Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos Limitado, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O relator é o conselheiro José Alexandre Goiânia de Andrade. Eu pergunto ao conselheiro Wander se a gente pode votar conjunto ou se seria melhor votar um, depois o outro. Não vejo óbvio em votar conjunto. Certo, então Se a Procuradoria e a parte também concordar, não vejo problema. Também não vejo problema. Pronto, doutor Biratã. Sem problema. Certo, então, sendo assim, eu anuncio o processo de número 1.1837/2017, auto de infração 2016-28371, recorrente Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos Limitado, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor Wander Araújo de Magalhães Uchoa. O doutor Alexandre fará o relato e depois o doutor Wander fará as observações que achar pertinentes. Com a palavra, o doutor Alexandre. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, meus novos amigos conselheiros. Bom dia, doutor Biratã. Doutor Bernardo Mascarenhas, advogado da parte. Amiga Silvana, bom dia também. Eu devo estar com alguma instabilidade, senhora presidente, na minha internet aqui, porque vez ou outra as imagens saem. Então, se cortar alguma coisa do relato, pode me chamar a atenção aqui que eu retorno, ok? Tudo bem. Esse processo já esteve em pauta, né, na 10ª sessão virtual do dia 21/8, onde foi pedido vistas pela Procuradoria para aclarar algumas questões processuais. E retornando hoje, eu vou fazer um breve relato, senhora presidente, que a discussão aqui ela gira em torno especificamente de decadência, né? O contribuinte é acusado de entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. Verificou-se no exercício de 2011 notas fiscais eletrônicas em operações interestaduais de entrada sem o selo fiscal de trânsito obrigatório, conforme informações complementares. A ação fiscal ela foi aberta através do termo de início de fiscalização 2016-14671, de 22/9/2016. Foi gerado um CD contendo um arquivo eletrônico com relação de todas as notas fiscais que não foram seladas para o ano de 2011, que está acostado aos autos também. A cobrança, o auto de infração cobra uma multa no valor de R$ 401.050,73, com base de cálculo de R$ 2.005.253,64, e utiliza como base para impor a penalidade o artigo 123.3m da nossa Lei 12.670.
Contribuinte foi intimado do auto de infração através de aviso de recebimento aos 2 de janeiro de 2017, como consta também dos autos, a comprovação através do AR, e apresenta defesa tempestiva, aonde basicamente alega a ocorrência de decadência em razão de ter sido cientificado do auto de infração aos 2/1 de 2017, de forma que, mesmo ao se considerar como termo inicial de contagem no prazo de 5 anos, o primeiro dia do exercício seguinte ao da data da emissão das notas fiscais, há decadência nos termos do artigo 173.1 do CTN. O processo foi encaminhado para a célula de julgamento e, na célula de julgamento, nós tivemos uma decisão pela procedência do auto de infração, havendo o julgador em primeira instância considerado que a intimação do contribuinte é que o lançamento ele se efetivou em 22/9/2016. Na realidade, essa data de 22/9/2016, só para aclarar para todos, foi a data do termo de início de fiscalização e não do termo e não da intimação do auto de infração. E ele fundamenta da seguinte forma: analisando as informações contidas na peça inicial, observa-se não há que se falar em decadência, considerando que o fato gerador ocorreu no exercício de 2011, o prazo começou a contar de 1º de janeiro de 2012, indo até 31 de dezembro de 2016, e o lançamento se efetivou com ciência do auto de infração em 22/9/2016, conforme artigo 173.1 do CTN. Portanto, dentro do prazo estabelecido. O contribuinte apresenta recurso ordinário, onde ele se contrapõe principalmente a questão da data que foi levantada pelo julgador de primeira instância como supostamente tendo sido a data de intimação do auto de infração, sustentando que, na realidade, o dia 22/9/2016 foi a data do termo de intimação inicial, que o auto de infração ele foi lavrado no sistema no dia 27/12/2016 e o lançamento ele foi perfectibilizado com a ciência do contribuinte em 2/1/2017. Portanto, extrapolando o prazo de 5 anos do artigo 173.1. Traz aqui decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, algumas questões doutrinárias. O processo foi encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que no parecer 103 de 2020, ele opina no mérito pelo conhecimento da decadência. Vou fazer aqui só uma leitura breve do final do parecer. Vale ressaltar que, no caso em tela, a data de postagem do AR se deu em 29/12/2016. Ocorre que trata-se de medida preparatória indispensável ao lançamento e, como tal, não tem o condão de cessar o prazo decadencial de 5 anos para o fisco exercer o seu direito de constituir o crédito tributário, que ocorrerá com a efetiva ciência do autuado. Dessa forma, o momento que se considera encerrado o prazo decadencial, ou seja, que não se pode mais falar em decadência para fim de extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, está delimitado pela data que o contribuinte toma ciência do ato de lançamento, por quaisquer dos meios definidos na legislação tributária, e aí opina pelo reconhecimento da decadência. Esse é o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Wander, pode fazer considerações do seu processo? Sim. Bom dia a todos. Nosso processo, em que a autuada Vulcabras, trata-se, a única diferença é que aqui trata-se de omissão de receita identificada através de levantamento financeiro, fiscal e contábil. Aqui a omissão de receita, a base de cálculo é R$ 27.043 e gerou de ICMS e multa um valor de R$ 12.710. As razões, tanto da parte recorrente quanto da decisão de primeira instância e do parecer, são as mesmas já ditas pelo conselheiro Alexandre. Então, não há necessidade aqui de repeti-las. É isso. Obrigada, doutor Wander. Na forma regimental, eu passo a palavra ao doutor Biratã.
Bom dia a todos, senhora presidente, doutora Maria Lineide, senhores conselheiros, doutora Silvana, doutor Bernardo. Na última sessão, que esse processo esteve para julgamento, nós pedimos vistas para melhor analisar a questão da decadência. Inicialmente, só para a gente poder aqui contextualizar melhor, não está se discutindo aqui, geralmente a discussão aqui geralmente é entre a aplicação do 150, parágrafo 4, CPN 3.1, né? Todavia, aqui as duas hipóteses, tanto a do primeiro relato quanto a do segundo, o primeiro é um descumprimento de obrigação acessória, né? Que nessa Câmara, não só na Câmara, mas acho que é a questão pacífica em todas as câmaras, decorrente de decisões judiciais múltiplas, se tratando de de obrigação acessória, o lançamento é de ofício. Então, a regra, a aplicação do 1731. E a omissão de receitas também tem se aplicado a 1731, tendo em vista que se trata de omissão. E aí a gente parte para aplicação em conjunto com o artigo 149, 5 do CTN, que diz que, em ocorrendo omissão, dolo, né, erro, o lançamento seria de ofício. Então, as duas hipóteses aqui são de lançamento de ofício. A questão aqui, tanto no primeiro auto quanto no segundo auto, refere justamente à data em que o contribuinte tomou ciência. No primeiro momento, inclusive o parecer da assessoria faz referência a isso, ela verifica que o termo de conclusão, porque o julgador cometeu um equívoco quando ele tem como marco, como referência, o termo de início de fiscalização, né? Que não é, a gente sabe isso aí, não é tranquilo, não é referência para você delimitar o marco final. E aí tem outro aspecto que poderia, em tese, servir também de discussão, mas eu creio também que não deve existir muita polêmica, eu não sei exatamente qual a opinião de todos os conselheiros, seria em relação ao termo de conclusão da ação fiscal, sua respectiva postagem. Inclusive, o parecer faz referência a esse aspecto quando disse que o auto de infração foi lavrado em 27 de dezembro e, salvo engano, foi postado no dia 20 aqui. Vale ressaltar que, no caso em tela, a data da postagem do AR se deu em 29 de dezembro de 2016. Então, assim, em alguns momentos, acho que algumas pessoas, alguns conselheiros chegaram a defender que essa data seria a data, o marco em que se consolidaria, em que, digamos assim, o fisco teria cumprido seu mistério, encerrando assim a ação fiscal, né? Digamos assim, aperfeiçoando a ação fiscal. Só que essa data da postagem do AR, ela tem efeito para fins de conclusão do trabalho do agente fiscal em relação àquele prazo que ele tem para encerrar a ação fiscal, porque não é prazo aqui de decadência, né? Porque a gente sabe que a nossa legislação ela estipula um prazo para o fiscal exercer a sua ação fiscal e concluí-la. Então, assim, nessas hipóteses, a própria legislação estadual diz que ele, digamos, se ele dá um prazo de 90 dias, uma hipótese, então, assim, o marco final seria justamente a data da postagem. Então, assim, é um controle interno, é uma norma que se refere, a meu ver, tão somente ao controle interno da administração para efeito do seu prazo para encerramento da ação fiscal. Já a decadência, e nesse ponto aqui eu concordo com a assessoria, no caso aqui a doutora Ana Carolina, ela tem que ter como referência a ciência do contribuinte, né? A gente sabe que muitas vezes o contribuinte pode até, digamos assim, no momento final, tentar alguma medida, tentar se esquivar, mas aí caberia ao agente fiscal
cercado desses fatos e fazer menção e fazer uma referência a isso. Inclusive, isso aí poderia até servir, que a autoridade administrativa ela goza, né, de uma legitimidade, de uma presunção de legitimidade em relação aos seus atos. Mas, assim, teria o fiscal fazer menção a tudo isso, circunstanciar esse fato, e aí seria um outro aspecto a ser discutido aqui, né? A boa-fé do fiscal, a informação oficial do fisco, relatando que naquele momento já derradeiro, o contribuinte estaria se evadindo, seria uma outra hipótese a ser discutida aqui. Mas o fato é que houve tão somente a postagem, a gente sabe que postagem, apenas eu estou encaminhando ali para o Correios, para que o Correio, a partir dali, daquela postagem, ele tome as providências no que pertine à intimação do contribuinte, à comunicação do contribuinte, ou de quem quer que seja a que se dirige àquela postagem. Pois bem, então, assim, os autos trazem como data aqui, da postagem, a ciência, que ocorreu no dia 2 de janeiro de 2017. E aí a discussão justamente era até que ponto esse dia 2, né, até que ponto essa ciência até o dia 2 teria validade para fim de se decretar ou não a decadência. Há se considerar, o artigo 1731 do CTN diz que extingue-se após 5 anos, né, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, o primeiro raciocínio aí que poderia decorrer dessa norma é o seguinte: se esse crédito, o direito do fisco fazer esse lançamento extingue-se após 5 anos, contado no primeiro dia do exercício seguinte, então teria que, a partir disso, 5 anos, terminaria 5 anos a partir tendo como marco esse primeiro dia do exercício seguinte, eu teria, então, terminaria aqui dia 1º de janeiro de 2017. Sendo que, como o dia 1º de janeiro de 2017 ele não é um dia útil, né? Todo dia 1º de janeiro é um feriado nacional. Aliás, eu acho que é o dia que a maioria, mesmo aquelas empresas, aquelas lojas que trabalham o ano, quase todo o ano inteiro, mesmo no feriado, geralmente dia 1º é um dia que a maioria realmente fecha, né? Assim, dificilmente só encontrar estabelecimento aberto. Mas, enfim. Então, assim, isso aí, o prazo iria para o dia subsequente, o dia útil subsequente, o dia 2 de janeiro. E, assim, nós pedimos vista até para uma reflexão melhor sobre o tema. E, assim, ao analisar esse aspecto a primeira coisa que depois de analisar, até buscamos algumas decisões judiciais, na verdade, nessa busca, propriamente, eu não encontrei, assim, decisões que tratem especificamente do tema, faz menção, assim, mas muitas vezes deixando uma certa dúvida. Não há algo assim expresso, uma decisão muito clara sobre essa questão desse marco final. Mas deu para depreender o seguinte, que, na verdade, nós estamos tratando de anos, ou seja, primeira coisa, a gente está trabalhando com anos. Então, assim, não é aquela questão de dias, não se trata aqui de... Aí, quando você está trabalhando com dias, por exemplo, tem um prazo de 15 dias, tem um prazo de 30 dias, naturalmente eu vou levar em consideração a questão dias úteis, dias não úteis. Mas o prazo terminou no dia que não é um dia útil, é um dia de domingo, é um dia de feriado. O prazo termina no primeiro dia útil subsequente, né? Só que nós estamos trabalhando com anos. E, assim, nesse caso, o CTN fala 5 anos contados. Então, assim, eu entendo que, nesse caso, quando ele fala contados do primeiro dia do exercício seguinte, está dizendo o seguinte: o exercício financeiro anterior era o marco. Ou melhor, o exercício financeiro em que ocorreu o fato gerador é o marco. E, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou contar os 5 anos.
E eu entendo que esse exercício, cada ano, ele inicia no dia 1º e termina no último dia útil, ou melhor, no último dia do ano, ou seja, no dia 31 de dezembro. Então, ele inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, assim, esse os 365 dias, a não ser nos anos bissextos, que eu teria 364 dias. Então, assim, essa contagem de 365 dias, ela inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, com exceção dos anos bissextos, como disse aqui. Então, assim, tendo em vista que a contagem aqui fala de 5 anos, não estou falando em contagem em dias, e até porque eu teria que usar esse raciocínio que terminou, mesmo que eu queira dizer assim, vou contar aqui no dia 1º de janeiro, e aí vai terminar no dia 1º de janeiro de 2017, que é um dia não útil, isso vai para o dia 2. Eu acho que não cabe essa lógica. Nesse caso, não cabe esse raciocínio. Eu acho que, nesse caso, quando você tem ele expressa, você vai contar do primeiro dia do exercício seguinte, ele quer dizer um ano fechado. Você iniciando no dia 1º de janeiro, terminando no dia 31 de janeiro. E aí você contar isso 5 anos. Então, concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, eu entendo aqui que, de fato, operou-se a decadência. Mesmo nas decisões, tem até a decisão aqui que o conselheiro me trouxe, é o doutor Leís, aquela decisão que, a princípio, daria até a entender que o prazo terminaria em 1º de janeiro, mas eu entendo aqui, pela forma como redigida, que a decadência ela se opera em 1º de janeiro, ou seja, não é que o fisco tem até o dia 1º de janeiro para fazer esse lançamento, mas a decadência ela vai se operar no dia 1º de janeiro. Essa aqui foi um processo aqui, eu estou pegando aqui do WhatsApp, diz o seguinte, depois eu cito aqui qual é o processo, uma jurisprudência do STJ. É do STJ, segunda turma, SP 198.631. Ele diz que, no caso, não configurada a decadência, no caso em exame, cobrança de diferença CMS, lançamento por homologação, porquanto o fato gerador ocorreu em junho de 1990. A inscrição da dívida foi realizada em 15 de agosto de 95, portanto, antes do prazo decadencial, que só se verificará em 1º de janeiro de 2001. Ou seja, nessa data que se opera a decadência. Então, eu tenho que fazer o lançamento até 31 de janeiro do exercício anterior. Então, assim, por essas razões aqui, senhora presidente, senhores conselheiros, eu concluo aqui minha manifestação sobre o pedido de vistas, nesse caso, aprovando aqui o parecer da assessoria tributária, que vai nesse mesmo sentido. São essas considerações. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E com a palavra o doutor Bernardo. Doutor Bernardo. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos em nome da conselheira Maria Elineide Silva Souza, que preside essa sessão. Queria parabenizar o doutor Biratã pela excelente exposição, a clareza com que ele trouxe os fundamentos. Acho que mostrou a segurança de que foi analisado o tema e ficou bastante claro para todos nós, eu acho. E para não tomar muito tempo, eu queria só agregar que também, tratando-se de decadência, é um prazo de direito material, então tem um entendimento já consolidado, inclusive nas cortes superiores, no STJ e no STF, que não interromperia ou não teria qualquer suspensão de prazo, inclusive em relação a feriados, enfim. E queria agregar também, eu vou pedir Vênia aqui para compartilhar com vocês, se eu conseguir aqui,
que eu localizei uma decisão dessa segunda Câmara analisando um caso exatamente idêntico a esse e concluindo pela ocorrência da decadência. É um caso bastante recente, que foi julgado no dia 7 de novembro do ano passado. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui a minha tela. Então, era um caso que também os fatos geradores tinham ocorrido em janeiro a dezembro de 2008. A notificação do auto de infração foi exatamente no dia 2 de janeiro de 2014, né? No caso, situação idêntica que a gente está verificando agora, e prevaleceu o voto do conselheiro relator para aplicar, para reconhecer a decadência com base no artigo 173, inciso 1, embora inclusive tenha sido referido pela conselheira Alice Gondim Salviano de Macedo, que teria ocorrido também a decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º, mas o que ficou reconhecido foi a extinção com base no artigo 173, inciso 1, em caso exatamente idêntico, bastante recente. Acho que alguns dos conselheiros que estão presentes hoje até participaram desse julgamento, e então, com esses, digamos assim, acréscimos já à exposição, à brilhante exposição do Dr. Ubiratã, a gente que, por parte da Vulcabras, requer o provimento do nosso recurso para que seja reconhecida a decadência, e também, por fim, só para referir que a própria decisão de primeira instância apontou que a decadência ocorreria após o dia 31 de dezembro de 2016. O que houve em primeira instância foi justamente um equívoco com relação às datas a data de quando foi efetivamente feita a notificação do lançamento. Então, talvez esse caso chegasse para você, se não tivesse tido esse equívoco, inclusive com essa decadência já reconhecida, e se houvesse um recurso de ofício. Então, com base nessas razões, a gente requer o provimento do recurso e o reconhecimento da decadência. Deixa eu... O senhor pede para parar de compartilhar. Aqui, achei. Pronto. Tava apanhando aqui da tecnologia. Todos nós. Pronto, doutor Bernardo, obrigada. E agora eu coloco o processo em discussão. Doutor Wander já levantou a mão, doutor Alexandre. Então, primeiro, doutor Wander. Bem, obrigado, senhora presidente. Aqui, na realidade, eu concordo com o que já foi falado até agora, e principalmente na segunda parte do que o doutor Ubiratã, com bastante clareza, demonstrou, porque o nosso entendimento é de que realmente o prazo decadencial ele termina no dia 31 de dezembro do último ano, e no dia seguinte, ou seja, dia 1º de janeiro, já operou-se a decadência. Então, realmente, não há que se falar nem na questão de ser dia útil ou dia não útil. Por quê? Porque, no nosso entendimento, mesmo que o dia 1º de janeiro fosse dia útil, já teria, sim, operado a decadência. Eu penso que o Instituto da Decadência, como bem já dito, é direito realmente material, e ele, nós sabemos que ele nem tem condições nem de se interromper, nem de se suspender, nem de se prorrogar, salvo, como no nosso direito tributário, exceção já trazida pelo próprio legislador, porque no direito tributário é a única hipótese que nós temos de interrupção do prazo decadencial. Se a gente analisar o 173.2, né? Inciso 2, que trata do julgamento por erro formal. Mas aí foi uma decisão, não, uma intenção do próprio legislador de trazer essa interrupção de maneira bastante clara, né? De maneira bastante evidente. Então, eu penso que sim, que o artigo 1731, se nós aplicarmos aqui ele, né, por conta de ou ser a omissão de receita ou por conta do descumprimento de obrigação acessória,
ele teria, sim, prazo iniciado no dia 1º de janeiro, no primeiro exercício seguinte, né? E não há que se falar de não iniciar no dia 1º por não ser dia útil, não há isso. Então, é dia 1º mesmo, e se encerra no dia 31 de dezembro do 5º ano. Esse é o nosso entendimento e espero ter contribuído aí com a discussão. Obrigado. Sem áudio, senhor presidente. Desculpem. Obrigada, doutor Wanda. E agora a palavra ao doutor Alexandre. Senhor presidente, bom dia novamente. É muito breve, até porque o doutor Wanda já fez todas as colocações que eu queria fazer, na realidade. Né? Eu acho que não existe uma discussão maior, uma polêmica maior acerca dessa situação, porque, bem apontado, o próprio julgador de primeira instância afirmou que a decadência ela se opera em 31/12/2016, né? Ela se perfectibiliza em 1º de janeiro, mas ela se opera, ela finda, o prazo decadencial ele finda em 31/12/2016. Então, também fiz aqui uma vasta busca na jurisprudência, tanto do nosso contencioso, como do judiciário, STJ, e a jurisprudência ela é absolutamente unânime nesse sentido, né? A gente não tem nenhum tipo de argumento acerca de interrupção ou suspensão da decadência que nos faça pensar que nesse dia de 2 de janeiro de 2017 estaria fora do prazo decadencial para fins de lançamento desse auto de infração, né? Então, era só, o doutor Wanda realmente já colocou tudo que eu havia imaginado, e a gente a gente segue aí o entendimento também da Procuradoria. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, embora que eu tenha que concordar com a conclusão dos processos, tá, pela extinção, em razão da decadência que se opera, mas se tratando de decadência, acho que há todo tipo de tese possível, até porque os dispositivos legais do próprio CTN não são absolutamente claros, ou, ao mesmo tempo, são aparentemente contraditórios, digamos assim, né? 150, parágrafo 4, 173.1, e também as regras fixadas no próprio 173.1, elas não fixam um conteúdo determinado, ela fala, de certa forma, traz uma certa indeterminação quando elas falam 5 anos contados a partir do prazo, do primeiro dia do exercício subsequente ao que deveria ser lançado. E aí você pode ter interpretações várias como é que esse prazo se opera. Eu digo isso porque, apesar do doutor Alexandre ter falado que a unanimidade da jurisprudência, tanto no STJ, no sentido de como é que se conta o prazo, na verdade, eu não vejo lá muito a forma de como é que se contar o prazo. Eu vejo lá as decisões no sentido de dizer que é 5 anos contado, quando é no 173, inciso primeiro, eles falam que é 5 anos contado do primeiro de exercício que deveria ter dado o imposto, né? E, assim, são poucos os casos práticos em que se identifica efetivamente um exemplo na decisão. Eu peguei 2 exemplos, o RESP, são antigos, né, são bem antigos, mas já só para demonstrar como, em termos de decadência, você pode ter interpretações variadas. É o RESP 198631 de São Paulo, né, cujo fato gerador era 96, e foi até mencionado pelo doutor Biratã. E o outro era o RESP 58918 do Rio de Janeiro, relator o ministro Humberto Gomes. O anterior era o ministro Francílio Neto. E o fato gerador aqui do Rio era 1980, era com a decadência se operando aí em 95. Aqui era a tese dos 5 mais 5, né? Que tinha o 150, parágrafo 4, 5 anos, aí depois começaria a incidir o 173.1, mais 5 anos. Mas, assim, verificando essas duas decisões, o que eu quero dizer é que há a possibilidade, sim, de haver uma interpretação de que a decadência opera no dia 1º
de janeiro do exercício. Se pegarmos o teor desses RESPs, ele diz assim, eu vou dar só um exemplo aqui do primeiro RESP, né? O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, ele diz, para a constituição do crédito tributário, ou seja, o lançamento tributário, não tem início com a ocorrência do fato gerador, mas sim depois de 5 anos, contado o exercício seguinte, aquele em que foi extinto o direito potestativo da administração de rever e homologar o lançamento. Aí lá no final ele diz assim, não configurada a decadência, no caso em exame, ou seja, cobrança de diferença de ICMS e lançamento por homologação, porquanto o fato gerador ocorreu em 1990 e a inscrição da dívida ativa foi realizada em 15 de 8 de 1995, portanto, antes do prazo decadencial, que só se verificará em 1 de 1 de 2001. Ou seja, ele somou o 150, parágrafo 4, 5 anos, deu lá no 95, depois ele passou a contar os 5 anos a partir de 1º de janeiro de 1996 e concluiu que esse prazo decadencial tem como limite 1º de janeiro de 2001. Então, para mim, é claro, comporta interpretações das mais diversas, mas a minha interpretação é que, como o ministro citou para a constituição do crédito tributário, antes, ele está dizendo que o limite é 1º de janeiro de 2001. Se não tivesse citado essa questão de para a constituição do crédito tributário, aí eu concordaria com essa tese de que a decadência se fez 31 de 12 de 2001, 31 de 12 daquele exercício, tá? Nesse exemplo aqui. O outro exemplo é do RESP, também o ministro, então, antes foi o ministro Francílio Neto, e este agora o ministro Humberto Gomes. E ele diz muito claro assim, ó, a decadência relativa ao direito de constituir crédito tributário, ao direito de constituir crédito tributário. Sempre ele fala da questão de constituir crédito tributário. Ato administrativo jurídico de lançamento pelo fisco. Constituição de crédito tributário. Vamos lá. Aí diz assim, somente ocorreria depois de 5 anos contados do exercício seguinte aquele que se extinguiu o direito potestativo do Estado de rever o lançamento, que estaria no artigo 150, parágrafo 4, parágrafo 4. Aí, inciso 4. Se o fato gerador ocorrer em 1980, a decadência opera-se em 1º de janeiro de 1985. Como antes ele citou também o direito de constituir o crédito tributário e fala a decadência em 1985, 1º de janeiro de 1985, eu tenho uma leitura, data vem dos que entendem em contrário, de que é possível, sim, se fazer a constituição do crédito em 1º de janeiro do exercício. Essa é uma coisa. Isso, para mim, está muito claro. E há também artigos nesse sentido, etc. É uma coisa, como é que eu posso dizer, que comporta entendimentos contrários? Sim, como decadência. Decadência é uma coisa que não é fácil no direito tributário brasileiro, né? Antes, a doutrina como um todo dizia que não se interrompia, não suspendia a decadência, aí veio o professor Paulo de Barros Carvalho e cravou nas suas obras dizendo que interrompe, olha, está lá o 173, o inciso 2 do 173. Olha aí como vocês estão dizendo que não interrompe ou não suspende. O que não interrompe, não suspende é a decadência lá do direito civil, mas no direito tributário ela tem possibilidade também de se interromper, né? Que foi o caso desse, é isso aí, então. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que isso é uma discussão, que é a questão de você lançar, a possibilidade de lançar no dia 1º. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a essa possibilidade, tá? Agora, vamos ao outro fato, e isso eu chamei a atenção da questão passada, né? A questão de constituir crédito no dia 1º, é possível? Para mim é possível. Data vem dos entendimentos aí contrários, mas para mim é possível, tá? Agora, uma outra coisa sabemos que o dia 1º de janeiro, de todo o exercício, ele é um dia morto, praticamente morto.
Não vou dizer que seja morto, porque algumas atividades comerciais funcionam. Funciona cinema, funciona os bares das praias, as barracas, os restaurantes. Então, você tem algum tipo de atividade comercial que ela funciona. E a partir do momento que ela está funcionando, lá, 5 anos depois da ocorrência do fato gerador, da venda do refrigerante, da cerveja na praia, esse lançamento autônomo ele será homologado, né? Pelo 150, parágrafo 4º. Se esse lançamento autônomo não foi de acordo com a legislação, houve omissão, inexatidão, poderá se constituir um crédito tributário com base em 173.1. Bom, essa é a questão de que é possível que um contribuinte tome ciência no dia 1º de janeiro, ou se o agente do fisco possa fazer um lançamento também no dia 1º de janeiro, essa é uma questão. Uma coisa é compreender que há possibilidade legal, de acordo com algumas decisões judiciais e alguns artigos de doutrina, que ser possível que a decadência se opere no dia 1º, no meu entendimento há. Tá? Agora, é possível que o agente do fisco possa fazer esse lançamento no dia 1º? Aí complica a coisa. É possível que o contribuinte tome ciência no dia 1º? Mais ou menos. Se for uma barraca de praia, um restaurante, ele poderá tomar ciência, se ele estiver aberto, no dia 1º de janeiro. Se for uma empresa, sim, mas em regra, via de regra, não tem essa possibilidade. Somente por exceção que se daria essa, digamos, essa ciência. Isso pode ser modificado com o domicílio tributário eletrônico, em que o agente do fisco, ao fazer o lançamento lá pelo dia 29, entre lá, deixa à disposição no domicílio eletrônico, tributário eletrônico do contribuinte, para a ciência dele no dia 1º. E se o contribuinte assim o fizer, acessar o dia 1º e está lá tomando ciência. Ou seja, teríamos um outro tipo de possibilidade nesse sentido. Mas o que é fato? Por que eu disse que eu vou concluir também pela extinção? É que essas hipóteses, apesar de serem possíveis, elas são difíceis de ocorrência, tá? Elas são muito difíceis de ocorrência. E são coisas ainda que necessitam de um maior aprofundamento, no entender doutrinário, no sentido de escancarar essa possibilidade, tá? Volto a dizer, o meu fundamento aqui não é pelo fato, como disse a Procuradoria, como disse a Defesa, no sentido de que a decadência se opera no dia 31/12. Eu não entendo dessa forma, entendo que há sim possibilidade, como as decisões que eu li, para a constituição do crédito tributário dia 1º. Se legalmente, eu vejo pela interpretação que foi dada pelo STJ, desses RESPs, há uma possibilidade legal. Há uma possibilidade fática? Complicado, muito complicado. Então, assim, como a Câmara também já vem decidindo há muito tempo nessa questão do dia 31/12, é uma coisa que já está se tornando já pacificado, apesar das discussões que existiam em cada decisão dessa, mas como há essa decisão, é nesse sentido também que eu voto, de seguir a jurisprudência da Câmara, e depois, lá na frente, sei lá, aí vai fazendo estudos, aí vai verificando outras decisões, etc., poderá se mudar esse entendimento, né, etc. Mas, assim, no momento também eu vou seguir a Câmara, apesar de divergir um pouco na fundamentação. Obrigada, doutor Leilson. Doutora Jusileide, com a palavra. Bom dia a todos, seus conselheiros, seu procurador, seu presidente, muito obrigada. É só para ratificar aqui as informações, quero primeiro parabenizar se tem algum professor aqui, pelo dia do professor, tá? Que é uma profissão assim, de muito carinho, muito amor, muita dedicação, doação mesmo. E ratificando aqui as informações, a clareza com que o doutor Piratão relatou, né? E deixou bem definido realmente a questão da decadência. E agora, por último, o doutor Leilson, como sendo um bom constituinte,
que eu entendo e o aprendizado é muito grande, rico, e que deixa a gente realmente a pensar, né, e a ver que pode haver algumas divergências sim, mas ele foi muito claro, muito objetivo nas suas informações, fazendo embasamento legal. Então, assim, eu quero só reiterar aqui as minhas considerações e também eu vejo pelo relato do seu procurador. Porque, para mim, assim, pode ser que não há ainda nenhuma regulamentação dizendo que, a partir do dia 1º, pode ser considerado crédito, a partir do dia 1º, no exercício seguinte ao 5º ano. E o seu procurador deixou bem claro que, dentro do exercício, nós estamos falando no exercício fiscal. Então, o exercício fiscal se encerra no dia 1º de dezembro. Então, deve-se considerar o exercício fiscal que ele se encerra, que ele inicia no dia 1º e encerra-se no dia 31 de dezembro. Essas são as minhas considerações, senhor conselheiro, senhor advogado. Muito obrigada. Obrigada, doutora Jusileide. Se não tiver mais nenhum conselheiro que deseje se manifestar, eu vou colocar o processo em votação, porque acho que já está bem entendido, bem amadurecido, né? E aí eu pergunto ao doutor Alexandre, eu começo a votação da decadência, perguntando ao doutor Alexandre como ele vota no processo. E no caso aqui, o voto vai para os dois processos. Eu colho do doutor Alexandre, o doutor Wander, e depois eu faço a sequência. Perfeito, senhora presidente. No caso, eu voto por conhecer do recurso ordinário da parte, para lhe dar provimento, declarando a extinção do crédito tributário face à decadência nos termos do artigo 1731 do CTN. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Wander? No nosso processo, eu voto integralmente conforme o voto já falado pelo conselheiro Alexandre e no processo dele acompanho o relator. Obrigada, doutor Wander. Na sequência, a doutora Jusileide. São os dois processos, doutora Jusileide. Reiterando meu bom dia a todos e a todas, eu voto com os relatores. Obrigada. Doutor Henrique? Presidente, mantendo até a coerência com o nosso último julgamento de 2019, que tratou de assunto similar, ao qual eu fui relator, e a Câmara decidiu por unanimidade de votos conhecer a decadência naquele processo, eu acompanho os relatores. Obrigada, doutor Henrique. Na sequência, agora é o doutor Carlos Gondim. Com os relatores. Obrigada, doutor Carlos. Doutor Leilson? Com os relatores, presidente. Obrigada, doutor Leilson. E assim, por unanimidade de votos, a segunda Câmara conhece do recurso ordinário, dar-lhe provimento e reconhece a decadência do lançamento nos termos do artigo 173.1 do CTN, conforme o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, né? Consignando que esteve presente para a sustentação oral do recurso o doutor Bernardo Mascarenhas. E agora, doutor Bernardo, eu agradeço a sua presença, informo para o senhor que nós temos mais 2 outros processos para ser votado. Se o senhor quiser permanecer conosco, é bem-vindo. Eu que agradeço a atenção de todos aí. Sempre é uma satisfação, uma honra poder participar de sessões do CONAT. Mas eu vou me despedir e deixar vocês prosseguirem e desejo uma boa sessão aí para todos. Obrigada, doutor Bernardo. Até a próxima. Um abraço. Senhores conselheiros, eu queria dar 10 minutos de intervalo só para resolver uma questão particular e aí a gente retorna, certo? Também só falta esse processo.
Então, depois de um breve intervalo, dando continuidade ao julgamento dos nossos processos, eu anuncio o recurso de número 1154/2018, auto de infração 2018-00231, recorrente RN Comércio Varejista Sociedade Anônima, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Wander Shoa. Com a palavra, doutor Wander. Renovando meu bom dia a todos, passo o relato do nosso processo. O agente autuante relatou a infração como deixar de emitir documento fiscal na petição tributada. Após análise dos registros fiscais de entradas, saídas e inventários referentes ao exercício de 2013, através do SPED-EFD, constatamos omissão de saídas conforme informações anexas. Apontou infringência aos artigos 127 e 176-A do Decreto 24.569 e impôs a penalidade preceituada no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 2.670. O crédito tributário ficou com o ICMS no valor de R$ 15.070,37 e multa de R$ 34.120,37. Segundo informações complementares, a fiscalização relata que, após análise dos registros fiscais de operações de entradas, saídas e posição dos inventários referentes ao exercício de 2013 e disponibilizados eletronicamente pelo contribuinte através do SPED-EFD, constatou, a partir da apuração eletrônica da movimentação quantitativa dos produtos comercializados, diferenças caracterizadas como omissão de saída. Com acesso às informações, especificamente os quantitativos e valores de entradas, saídas e estoques, o agente do fisco constatou diferença de saída do levantamento relativo à auditoria dos estoques, conforme relatório do levantamento quantitativo financeiro mensal. A recorrente apresentou tempestiva impugnação, alegando preliminarmente, nulidade em razão do arbitramento da base de cálculo, sem ponderar a média de perdas no processo de fiscalização. Nulidade por violação ao princípio da verdade material por ausência de verificação da realidade fática. E ainda, em preliminar, o caráter confiscatório das multas impostas. No mérito, ela repisa o argumento de violação ao princípio da verdade material quando o levantamento quantitativo financeiro diário não leva em consideração as perdas no processo produtivo. Eu faço um pequeno parêntese, porque realmente nas peças, seja na impugnação ou no recurso, há algumas colocações que não se enquadram realmente no caso. Por exemplo, agora ela fala de perdas no processo produtivo, e nós estamos tratando aqui de um contribuinte que é comércio varejista, não é indústria. Isso até foi comentado pelo julgador de primeira instância e também pelo parecerista, por isso eu fiz esse pequeno parêntese. O julgador de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal e eu trago aqui alguns fundamentos da decisão dele. Não há que se falar, no mundo do comércio varejista, de perdas no processo de produção, dada que essa característica é peculiar a empresas que têm o CNAE de indústria. A base calculada pela auditoria está toda firmada nos valores descritos e informados no SPED fiscal pelo próprio contribuinte. Dessa forma, não houve arbitragem nem poderia haver média ponderada de perdas no processo de fiscalização. Farta é a prova da falta de emissão de nota fiscal de saída colacionada aos autos, o que substancia sobremaneira a autuação. Proferir o movimento real tributário por meio do levantamento de estoques é fato corriqueiro nas ações fiscais e legalmente amparado pela legislação em vigor. Entretanto, a defesa contra-argumenta no sentido de que as mercadorias que deram saídas na empresa foram todas acobertadas por notas fiscais. Contudo, não colacionou provas que pudessem desconstituir a acusação da inicial. Ela argumenta, mas ela não trouxe nenhuma prova
dessas notas fiscais. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário. Aqui ela traz algumas alegações distintas. Primeiro, que o ilícito foi cometido pela empresa Eletroshopping Casa Amarela Limitada e que a mencionada empresa foi incorporada pela RN Comércio Varejista S.A. na data de 30 de 2016. Entende que a multa cobrada pela infração cometida em 2013 não poderia lhe ser imputada, visto que tal multa foi lançada em 9 de janeiro de 2018, ou seja, em momento posterior à data de incorporação. Aqui, faço novamente um parênteses, apenas a título de esclarecimento. Os fatos das infrações são do ano de 2013. Em junho de 2016, a empresa autuada foi incorporada por uma outra empresa, ou seja, a Eletroshopping, que era existente em 2013, em 2016 foi incorporada pela RN. O auto de infração só foi lavrado em 2018. Então, nós temos aqui 3 momentos. 2013, o momento da infração, 2016, o momento da incorporação, e 2018, a lavratura do auto. Perdão, só um minuto. Continuando. Que o decreto 24569 não faz menção ao artigo 176-A, vez que tal dispositivo foi inserido somente através da promulgação do artigo 2941 de 2007, o que não foi informado pela fiscalização no auto de infração, ensejando flagrante cerceamento do seu direito de defesa. 3. Que algumas operações não se submeteram à tributação do ICMS por representarem devolução de mercadoria ou vendas sujeitas ao ICMS-ST. E, por fim, repisa a alegação de multa confiscatória. Então, apenas para resumir, o recurso traz 4 pontos que devemos discutir. Primeiro, em relação à responsabilidade por sucessão, em razão da incorporação da empresa. 2. A questão de o artigo 176-A ter sido trazido só pelo decreto 29.041. 3. Que operações que representam devoluções de mercadoria ou vendas sujeitas à incidência do ICMS-ST não deveriam estar elencadas no auto. 4. A confiscatória. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que, por sua vez, seu parecer manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário, para negar-lhe provimento a fim de confirmar a decisão de procedência exarada em primeira instância. No parecer, o parecerista ele traz alguns pontos que eu gostaria até de mencionar, até para facilitar os trabalhos, que no caso em que se cuida, ocorreu exatamente a situação de omissão de emissão de notas, né? Omissão de receita. O quadro totalizador anexado ao processo demonstra esse desequilíbrio de contas em relação a alguns produtos, comprovando a diferença quantitativa constatada, e que ela se deu em razão de saída de mercadorias não registradas pela empresa autuada. Em relação à sucessão tributária, o parecerista, assim, argumenta. Como se sabe, a incorporação é a operação societária pela qual uma empresa, a incorporada, é absorvida completamente por outra, a incorporadora, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, conforme o artigo 1116 do Código Civil e artigo 227 da Lei 6.404. De acordo com o artigo 1118 do Código Civil, com a incorporação, a sociedade incorporada não se dissolve, mas se extingue, passando o seu patrimônio a pertencer integralmente à incorporadora, que a sucede a título universal. Quanto ao tributário, a responsabilidade na seção 2 do CTN, do capítulo 5 do CTN,
em especial nos artigos 129 a 133. Vê-se que a responsabilidade tributária nos casos de sucessão aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nele referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativo a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Em relação ao argumento de que o agente fiscal não informou que fora o decreto 29.041 que acrescentou o artigo 176A ao regulamento, a própria empresa desfaz tal argumento ao indicar no seu recurso o aludido decreto. E, por fim, afasta o argumento em relação às operações supostamente sujeitas ao ICMS-ST, pois o levantamento ele se restringiu a operações com tributação normal. Ou seja, em relação à responsabilidade tributária por sucessão, o parecerista afasta o argumento da empresa, não é isso? E eu vou deixar, então, agora para o doutor Ubiratã se manifestar, caso ele entenda que há algo mais a acrescentar na peça. É o relatório, senhor. Obrigada, doutor Wander. Com a palavra, o doutor Ubiratã. Obrigado, presidente. Presidente, em relação ao levantamento, assim, não temos nenhum reparo a fazer, dentro daquilo que já foi relatado, né? O levantamento foi feito mensal, a empresa assim, não demonstra assim, propriamente nenhuma inconsistência. O que ela indica em relação mais ao aspecto fático, até no final do parecer, é a alegação de que algumas mercadorias seriam devoluções, né? Então não teriam como se submeter à tributação do ICMS, que parece basicamente sobre o aspecto fático, foi mais esse aspecto aí que foi suscitado, mas o parecer ele descarta essa alegação, dizendo que o levantamento fiscal se restringe às operações de tributação normal, não sendo levado em consideração essas operações que a parte faz menção, que é a devolução de mercadorias ou venda sujeita ao ICMS tributária. Então, assim, se a relatoria tiver alguma observação em relação a isso, que o fiscal, caso tenha incluído, eu creio que não. Até porque o próprio consultor aqui, o assessor do conselho, como contador que ele deve ter verificado esses aspectos aqui. Em relação à questão da sucessão, como já adiantado aí pelo relator, de fato não há como ser acatada a tese de que a empresa incorporadora não seria responsabilizada pela multa. Eu creio que essa tese aí decorreu de uma época, há muito tempo atrás, tentou se sustentar e na sucessão, até em decorrência de uma interpretação do CTN, que falava que a incorporadora ser responsabilizada pelos tributos, né? A partir daí tentou se construir uma ideia de que as multas punitivas elas não fariam parte, né, dessa incorporação, ou seja, dessa responsabilidade da empresa incorporadora, que é algo que, a meu ver, é totalmente equivocado. Em nenhum momento o CTN, quando disse que era responsável pelos tributos, a incorporadora, vou até fazer aqui a leitura do dispositivo aqui do CTN. Artigo 129. Dispor nessa seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente concluídos em curso, é o 132. A pessoa jurídica de direito privado, resultado de fusão ou transformação em incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos
até a data do seu ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas em incorporadas. Então, logicamente, quando você fala responsável pelos tributos, você está fazendo menção aí a todos os acessórios, a atualização, juros moratórios, multas. Então, assim, não há como se fazer uma distinção aqui, seria desarrazoado, seria ilógico eu dizer que a empresa que sucedeu, que incorporou, seria responsável tão somente pelo imposto e não pelas multas. Realmente não faz qualquer sentido. Uma interpretação, ao meu ver, tacanha, tentou se imprimir na época, mas que já foi refutada pelo próprio STJ, que o próprio assessor tributário ele cita aqui um recurso repetitivo, e todos têm acesso aí, pode fazer a leitura, e repassa qualquer argumentação, qualquer alegação nesse sentido, deixando patente que a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos, sucedidos às multas moratórias ou punitivas. Justamente por quê? Por representar dívida de valor, que deve acompanhar, logicamente, o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. Outra interpretação, ao meu ver, seria totalmente desarrazoada, como já disse aqui. Mais adiante, tem também uma alegação do contribuinte em relação a um cessamento de defesa, porque a peça acusatória não teria indicado qual o decreto que teria acrescentado no artigo 176A do regulamento CMS, cesseando-se o direito de defesa. Como você bem fez menção, a própria empresa ela acaba se desfazendo desse argumento de cessamento de direito de defesa, porque ela mesma indica esse decreto, só mostrando que tem pleno conhecimento do decreto. Então, se tornou até assim, sentido. Não houve qualquer tipo de prejuízo. O importante é que ela tenha o exato entendimento do real conteúdo da infração, isso aí ficou bem claro. Enfim, realmente não há também qualquer sentido nessa alegação da empresa autuada. E também tem também uma alegação de multa confiscatória também, que é passada na nossa Câmara, para entender que nós não temos competência para análise de constitucionalidade. Então, são, em síntese, essas considerações que, me parece, têm pertinência também para o outro processo. São os dois processos, parece que trazem essas mesmas questões, salvo engano. Exatamente, por Biratã. Confere. A gente aproveita essa discussão no próximo. Porque eu estou dizendo até para otimizar, para a gente aproveitar, né, as discussões. Então, são essas considerações. A defesa e o recurso dele são idênticos, por dois processos. Pronto. Ok, presidente. Obrigada, doutor Biratã. E o processo encontra-se em discussão agora. Doutor Wander, quer falar? Não, apenas para iniciar a discussão, eu acredito que a única questão que seja realmente controversa em relação à responsabilidade por sucessão. Digo isso porque, e até respondendo a uma primeira indagação do doutor Biratã, em relação à matéria fática, realmente as operações eram normais. Eles apenas têm redução, mas eram normais. Eu até confirmei isso com o conselheiro Carlos Gondim, que é o relator do outro processo da mesma empresa. Então, aqui não houve inclusão de operações de ST, não. São operações normais. Então, essa questão, essa questão fática, creio que está superada. E a responsabilidade por sucessão como bem já também falou o doutor Biratã, é só em relação à multa. Por quê? Porque em relação ao tributo não há que se ter dúvida nenhuma, porque sempre se soube que a obrigação tributária ela nasce com o fato gerador, então ela já existia, o lançamento apenas só declara, ela já existia com a ocorrência do fato gerador. Em relação às multas, no passado houve aquela discussão das multas moratórias e multas punitivas, afastando-se, uma tese que afastava as multas punitivas, né? Mas que também já foi superada, né?
salvo melhor juízo, aí, ou entendimentos diversos, né? Mas ela já foi superada por quê? Porque são questões que se apelam ao patrimônio da empresa que foi incorporada, né? A incorporadora leva todo o patrimônio. É isso, senhora presidente. Ficando aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional. Obrigada, doutor Wander. Aí a gente tem duas preliminares, né? A responsabilidade por sucessão e a multa confiscatória, né? Isso. E o mérito. Alguém deseja se manifestar? Essa responsabilidade não é questão meritória, não. Não, eu creio. É meritória. Doutora Elineide, eu creio que são duas preliminares, mas é multa confiscatória e o cerceamento de defesa. Isso. Do A responsabilidade é decreto mérito. 401. E aí o mérito seria a questão fática, né, das operações de ST, que não existe, e a responsabilidade de sucessão. Isso. O cerceamento do direito de defesa é por quê? Porque quem incluiu o artigo 176A foi o decreto 29.401. E ele alega que isso não constava do auto de infração. Certo. Então, a gente pode... alguém deseja se manifestar ou a gente pode colocar em votação? O silêncio tem como... né? Então, vamos colocar as duas preliminares, né? Cerceamento por direito de defesa, por a questão do artigo 176 e a multa confiscatória. Como vota o relator? Senhora presidente, afasto a preliminar de multa confiscatória em razão do parágrafo 2º do artigo 48 da nossa lei e também afasto a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa porque a própria empresa se defendeu mencionando o decreto 29.401. É como voto. Obrigada, doutor Wander. Agora, a doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara afasta as preliminares, né? E no mérito? No mérito, senhora presidente, conheço o recurso ordinário para negar incumprimento, confirmando a decisão, confirmando a procedência do auto de infração. Obrigada, doutor Wander. Doutora Jusileide. Com o relator, senhora presidente. Doutor Henrique. Com o relator, senhora presidente. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, senhora presidente. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão. E agora a gente passa para o processo seguinte, que é o processo de número 1156-2018, auto de infração 2018-00235, recorrente RN Comércio Varejista Sociedade Anônima, recorrido célula de julgamento de primeira instância, o relator, o conselheiro Carlos Gondim. Lembrando, doutor Carlos, que com relação às preliminares que forem iguais, o senhor pode fazer um resumo, que aproveita, né, a discussão. Obrigada. Tá certo. Bom dia a todos. Vou pedir só um favor a vocês, que vou desligar a minha câmera, porque eu vou ter que ler, e eu não tenho como ler de outra forma sem ser no próprio notebook, tá certo? Recorrente RN Comércio Varejista, recorrido célula de julgamento de primeira instância.
Relato do processo. Omissão de receita identificada através do levantamento financeiro, fiscal, contábil. A fiscalização utilizou o sistema auditor eletrônico para cruzamento dos receitos fiscais das operações de entrada, saída e a posição dos inventários contidos nos arquivos expedientes fiscais EFD, disponibilizados eletronicamente pelo contribuinte no exercício 2013, quando foi constatada a omissão de receita de produtos sujeitos à tributação normal, apurado pela movimentação quantitativa dos produtos, com saída de produtos com valores inferiores às entradas no levantamento quantitativo financeiro mensal, no montante de R$ 114.702,65. A multa aplicada foi de R$ 18.099,59 e a multa igual valor. Esses valores, 3.359,65 foi apurado com a alíquota de 12% e 14.739,94 foi apurado com a alíquota de 17%, totalizando 18.099,59 centavos. Essa empresa possui o CNAE Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeos. Foi infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, com a penalidade prevista no artigo 123(1)C da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003. O contribuinte apresentou defesa tempestiva às folhas 20 e 36 dos autos, apresentando basicamente 4 alegações. A primeira, em razão do princípio da verdade material, é imprescindível que se promova uma diligência para verificar se todos os documentos fiscais da impugnante a fim de comprovar a realidade dos fatos, uma vez que todas as mercadorias foram devidamente registradas no livro de registros fiscais. No mérito. Segundo, erro da fiscalização no levantamento de estoque. Terceiro, a ilegitimidade da cobrança do ICMS e aplicação de multa imposta por não haver prejuízo ao fisco. E o quarto, faz necessária a redução de multa, por razões de equidade, uma vez que a imposição da penalidade ultrapassou os limites do princípio constitucional tributário da legalidade, do não confisco e da capacidade econômica do contribuinte, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade. E, por fim, ele, na defesa dele, ele diz que ocorreu nessa redação de diligência, porque houve um equívoco na barra de cálculo considerada para fiscalização, erro no levantamento fiscal para a aplicação do princípio da verdade material, e a outra foi a multa exorbitante, que fosse pedido dele, né? O julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto de infração com a seguinte emenda: omissão de receita identificada através de levantamento financeiro, fiscal, contábil, omissão de receita, expediente fiscal, infração artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, penalidade incerta no artigo 123(1)C da Lei 12.670, com nova redação dada pela Lei 16.258/2017, e confirmou e foi pela procedência. Em fase recursal, o contribuinte apresentou o recurso ordinário, as folhas 80 e 89, postulando conhecimento e provimento integral do recurso ordinário para reformar a decisão singular. Em recurso interposto contra a decisão singular, a empresa autuada alega que o ilícito fiscal denunciado foi cometido pela empresa Eletro Shopping Casa Amarela Limitada, referente ao não recolhimento do imposto devido no exercício de 2013.
alega que a mencionada empresa foi incorporada pela RN Comércio Varejista S.A. na data do dia 13/6/2016, como já tinha falado o Wander anteriormente. Entende-se que não há que se falar em sucessão de multa pela incorporadora com base nos artigos 129, 132, 133 e 141 do CTN, e postulando os mesmos pedidos que ele tinha feito anteriormente durante a impugnação dele. O parecer número 245/2020, emitido pela Assessoria Processual Tributária, defendeu-se com a seguinte fundamentação: o levantamento fiscal consiste em verificar a movimentação de cada mercadoria por espécie num determinado período, identificando possíveis diferenças de estoque a partir do cruzamento de informações extraídas dos inventários, das notas fiscais de entrada e de saída de mercadoria. A apuração das omissões de saída foi realizada mensalmente, mediante levantamento do estoque existente no final de cada mês, apurado a partir do estoque inicial declarado pela empresa na FD, somando as aquisições e subtraindo as saídas registradas no mês. Desse modo, foi possível conhecer a cada mês tanto o estoque inicial quanto o final, proporcionando a apuração de omissão de entrada e de saída de mercadoria, assim como a saída com preço inferior ao custo de aquisição. Nessa atuação aqui, o levantamento fiscal constatou que a empresa promoveu a saída de mercadoria com preço abaixo do custo de aquisição em 2003, contrariando o disposto no artigo 25, parágrafo 8º do Decreto 24.569/97, segundo ao qual a base de cálculo do ICMS não poderá ser inferior ao custo de aquisição das mercadorias. Para ser, o assessor tributário também ele se reportou à incorporação, afirmando que a empresa, quando ela incorpora, a empresa incorporada é absorvida completamente por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, conforme artigo 1116 do Código Civil e artigo 227 da Lei 6.404/76. E que a responsabilidade tributária nos casos de sucessão aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nele referidos, e ao constituído posteriormente aos mesmos atos, desde que relativo a obrigações tributárias sugeridas até a referida data. Com relação ao argumento que algumas de suas mercadorias não se submetem à tributação de ICMS por representarem devolução de mercadoria ou vendas sujeitas ao ICMS-ST, é importante destacar que o levantamento fiscal se restringiu às operações com tributação normal, conforme relatado no auto. Na verdade, diferentemente do que alega a recorrente, o levantamento foi elaborado com base nas informações contidas em sua FD. No tocante à aplicação à súmula 3 do Conselho de Recursos Tributários, que a autuada alega, houve pertinência com o caso em ligue. Entendo que seu conteúdo em nada se relaciona com a exigência fiscal em tela, pois a referida súmula trata, na verdade, de cobrança de ICMS nos casos de omissão de entrada de mercadoria sujeita ao regime normal de recolhimento, quando a respectiva saída tiver sido registrada com nota fiscal e com destaque de imposto, situação esta completamente distinta do que se refere o presente auto. Por fim, a assertiva de inconstitucionalidade trazida pela recorrente quanto à preterição do efeito confiscatório da multa, vale ressaltar que não cabe a este órgão justificante negar a aplicação a dispositivo de lei, por força de sua limitação. É este o relato.
Obrigada, doutor Carlos. E com a palavra, o doutor Ubiratã. Presidente, eu vou aqui, de forma objetiva, reiterar o que já foi dito no julgamento do processo anterior. Acho que não há necessidade de novamente mencionar, já foi já foi dito aqui, já foi discutido, ou seja, afastando a questão da alegação da ausência de responsabilidade pela multa, né, na condição de incorporadora. Isso já foi mencionado aqui, porque não tem fundamento. Também a alegação de multa confiscatória, também nós não temos competência para tal análise. A alegação também de que as operações, algumas operações referentes à devolução de mercadorias, houve sujeitos ao ICMS tributária, também, né, também foi afastado, por entender que o levantamento dessas operações não foram incluídas. E tem aqui, de novidade, ao nosso ver, assim, algo distinto em relação ao processo, uma alegação de que seria aplicável aqui a súmula número 3, do Conselho de Recursos Tributários. E o parecer afastou também por se tratar de situação totalmente distinta, ou seja, essa súmula que o contribuinte alega ser aplicável, na verdade, ela trata de vedação de cobrança de ICMS nos casos de omissão de entrada de mercadoria sujeito ao regime normal. E aqui nós estamos trabalhando com saída de mercadorias com preço inferior ao custo de aquisição, ou seja, nesse caso, saída de mercadoria sujeita ao regime normal, logicamente, o tributo aqui, o imposto é devido. Então, realmente não tem aplicação a essa súmula. São essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros, e assim, eu aproveito para pedir licença para me retirar do ambiente virtual, decorrente de outro compromisso aqui, mas acho que deu para ficar claro, até porque a nossa manifestação ela foi mais completa do processo anterior, onde a gente pôde externar com maior profundidade, e apenas a gente está aqui reiterando tudo que já dissemos no processo anterior, com exceção dessa questão da súmula 3 do Conselho de Recursos Tributário, entendemos não ser aplicável no caso concreto. Então, eu peço licença para me retirar, senhora presidente, senhores conselheiros, desejando Obrigada, doutor Ubiratã. dia a todos. E agradecemos o senhor e até amanhã. Até mais. Então, dando continuidade ao processo, eu coloco o processo em discussão. Doutor Wander, no caso aqui, a gente tem a multa como preliminar, multa confiscatória, tem também o cerceamento ao direito de defesa, e a súmula 3, a aplicação da súmula 3, já é mérito aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É porque todo mundo sumiu aqui da minha tela. Presidente, Pois não, doutor Leilson. eu acho que não vai suscitar maiores discussões, porque já está bem delineada a infração. Eu só queria fazer só uma pequena modificação de enquadramento, que em vez do dispositivo infringido ser o artigo 96, parágrafo 8º, ser o artigo 92, caput, né, da Lei 2.670/96, aí combina com o parágrafo 8º do artigo 25 do Decreto 24.569/96. Tá? Eram só essas as minhas considerações. Eu acho que fica bem claro quais são os dispositivos que efetivamente violados, porque quando ele botou o parágrafo 8º ficou muito genérico. Mas, assim, quando se combina o 92, caput, da Lei 2.670/96, com o parágrafo 8º do artigo 25 do Decreto 24.569/96, aí ele realmente fixa onde é que foi onde decorreu a infração, qual foi o dispositivo que foram violados. Só entendendo aqui, doutor Leilson. Só entendendo, o senhor propõe que os artigos infringidos sejam alterados por 92 caput da Lei 2.670/96, combinado com o parágrafo 8º do artigo
25, do decreto 24569/96. certo, do Barra artigo 97, né? Barra 97. 24569/97. 24569 do artigo 97. Ok, doutor Carlos? Ok. Nesse meu processo não teve aquele. O cerceamento não. Não, teve também. Mesma coisa. Só não teve aquele artigo que ele falou do 173, né? Certo, Wanda? certo. Cerceamento. O cerceamento do direito de defesa foi por quê nesse? Nesse caso, foi a mesma coisa do anterior, quando ele fala que a empresa. Deixa eu ver com mais Porque o outro era clareza aqui. quase no 176. Não, ele falou em cerceamento, mas não disse o motivo específico do qual foi o motivo que ele argumentou isso, não. Ele apenas citou vagamente, mas não disse, não se referiu propriamente dito, né, que se tratava de cerceamento. Presidente, deixa de forma vaga mesmo, cerceamento de direito de defesa. Ele não faz, só faz dizer que houve, mas não diz, não conseguiu dizer qual foi o motivo do pedido dele, né? O presidente está sem áudio. Desculpa. Vamos começar com a votação, considerando que não há mais nenhum interesse, ninguém quer mais colocar nada, com a preliminar do direito de defesa. Cerceamento é o direito de defesa. Como é que vota o doutor Carlos? Eu voto por afastar, até porque não trouxe um argumento que comprovasse esse pedido dele, né? Certo. Doutor Carlos, aí doutor Leilson, Com o relator. doutor Alexandre, Acompanhe o relator, senhora presidente. obrigada. Doutor Vander, Acompanho o relator, senhora presidente. doutora Jusileide, Acompanho o relator, senhor presidente. doutor Henrique. Acompanhe o relator, senhora presidente. Então, o efeito da multa com efeito confiscatório, como vota o relator? Também afasto porque essa Câmara não tem esse tipo de alterar esses valores, porque saiu a circunstancialidade, ele teria que propor no outro, assim, né, e não no contencioso administrativamente. Obrigada, doutor Carlos. Como vota o doutor Leilson? Com o relator. Doutor Alexandre? Acompanhe o relator, senhora presidente. Doutor Vander? Com o relator, senhora presidente. Doutora Jusileide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe o relator, senhora presidente. E agora o mérito, incluindo no mérito a questão Lineide, a súmula. Pois era exatamente, eu vejo que isso é mérito, né? Aí a gente pode votar no mérito, a questão da súmula e da responsabilidade por sucessão. O voto do senhor já engloba tudo. Então, afasto a inclusão da súmula 3, né, que ele está propondo, por ser diverso do que está da autuação, e em relação à sucessão, também afasto esse pedido, considero que a empresa sucessora é obrigado a
os que foram constituídos assumir, né? E já o mérito também do processo. Também. Então, eu reconheço o recurso ordinário, nego o provimento, confirmando a decisão de primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, do procurador do Estado. Obrigada, doutor Carlos. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o voto do relator Carlos Muniz, senhora presidente. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutora Jusileide. Acompanho o relator, mas deve Doutor Henrique. acrescentar, outro presidente, que a alegativa do doutor Leilson, falando da alteração do artigo. Então, De frigido, certo. Frigido, ok? Doutor Leilson, doutor Henrique. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada a todos, né? Anuncio a decisão. Por unanimidade de votos, a segunda Câmara conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, afasta as preliminares suscitadas de cesseamento ao direito de defesa e de multa confiscatória e, no mérito, confirma a decisão de primeira instância, nos termos do parecer e do pronunciamento do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, ficou afastado a súmula 3, porque não se trata do mesmo assunto, e a responsabilidade por sucessão dos sócios, né? É esta a decisão do processo. E agora chegamos ao fim da nossa pauta de processos. Em assuntos gerais, eu lembro os senhores que amanhã nós teremos sessão, né, já com a presidência do doutor Franzé, e teremos 5 processos amanhã, todos da mesma empresa, da Jacaúna Decorações, doutor Alexandre, doutor Leilson, doutor Henrique, doutor Felipe, eu não sei se é o doutor Felipe ou o doutor Wander, e a doutora Jusileide, certo? Então, os conselheiros já estão convocados para a sessão amanhã às 8h30. Silvana, pode parar a gravação.